Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia, com chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 22 de janeiro, a lição 4, ela tem como título Garantia do Cuidado Divino. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 40, versículos de 1 a 3. Salmos, capítulo 50, versículos 15. Salmos, capítulo 55, versículos 22. E do Salmo 121. O que nós vemos na lição de hoje é como Deus ele se envolve, com a nossa vida, como ele como um Deus soberano, ele se preocupa com a nossa vida. E o que nós podemos ver nesses textos e capítulos de Salmos que eu mencionei, que os salmistas eles faziam clamor e apelos ao Senhor Deus pelo livramento, assim, de crises que eles tinham, aflições que eles tinham, para que Deus pudesse protegê-los, de ferozes inimigos, que eles tinham. E Deus estava sempre pronto para ajudá-los, sempre da melhor forma possível. E eles encontravam paz, refúgio no Senhor. E o salmista, no final assim, de cada capítulo, em cada verso, eles reconheciam a atuação de Deus com o seu amor e misericórdia, e também pelo poder de Deus, que ele é o Criador e mantenedor do universo, ele é o soberano. E que ele, Deus, não permitia que seus servos, seu povo fiel, carregasse fardos maiores do que eles poderiam carregar. E eles reconheciam que Deus era grandioso, maravilhoso para com eles, e que eles invocavam assim, porque tinham certeza que tinha um Deus amoroso, mas eles tinham que fazer as partes deles, e serem fiéis e obedecerem os estatutos e mandamentos de Deus, E na lição de hoje, que nós vemos, é que as Sagradas Escrituras, elas mencionam, como menciona aqui nesse livro de Salmos, de que o sentido da vida do ser humano sempre estará em Deus. E assim ela revela os atributos do Senhor, Quando nós começamos a interpretar e a estudar mais as Sagradas Escrituras, nós vemos que esse Deus ele é soberano, ele é o Criador e sustentador, do ser humano. E Deus nos criou para nós louvarmos, engrandecer o seu nome e para que nós possamos ter relacionamentos com Ele, e relacionamentos íntimos, E mais ou menos se aprofundou, após o seu filho Jesus morrer na cruz do Calvário, onde ali ele pagou todos os nossos pecados, e nós encontramos o sentido da vida, e a única coisa que pode preencher o vazio da nossa vida é um relacionamento íntimo com Deus. E nele nós encontramos
paz, satisfação e felicidade. E isto, né, em meio ao mundo assim, em conflitos, né, em um grande conflito cósmico entre o bem e o mal. E para sentir a plenitude da nossa existência, precisamos ter Jesus em nossos corações, e assim nós teremos a garantia do cuidado divino. Você pode até dizer, né, Deus não me escuta, Deus não me liberta, né, pelos problemas que você tem, né, e às vezes problemas que você mesmo criou. E você diz isto porque deseja que Deus faça o que você quer, né, e acha que você pensa que o que você quer é o melhor para a sua vida. E a maioria das vezes não é assim, né? Porque Deus sabe o que é o melhor para todos nós, porque Ele é um Deus onipresente, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Em outras situações, você diz que Deus não te libertou, né, por uma série de fatores. Lembre-se primeiro que Deus libertou o ser humano daquilo que mais ruim poderia nos acontecer. Lembre-se do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos libertou do pecado e da morte eterna através de sua graça, né? E muitas das coisas que nos aconteceram, elas serão explicadas lá nas mansões celestiais. Deus se revela em coisas comuns, né? Como uma sarça ardente que se apresentou diante de Moisés no deserto. E Moisés, ele já era acostumado com sarça pegar fogo assim no meio do deserto, pelo clima seco, né? Ele já estava acostumado. Mas o que chamou a atenção daquela sarça ali especial queimando e que não parava e que não se apagava, ele percebeu, Moisés no caso, percebeu que a presença de Deus estava ali. E assim Deus se revela em coisas simples da nossa vida, para nos aconselhar, para nós termos assim percepções espirituais. O Senhor Deus se revela nas Escrituras, na sua palavra, né? Na Bíblia, como o Deus vivo que atua, age, né, em favor daqueles que o invocam. E para o salmista Davi, o Senhor está sempre diante dele, né? Sempre estava, né, diante dele, né? Está no Salmos 16:8. Sempre protegendo e acudindo ao Davi. E assim ele faz com todas as pessoas, mostrando que Davi, precisava de um único bem em sua vida, que era Jesus, e assim como nós também precisamos de Jesus, para que nós possamos estar salvos na grande volta dele, Jesus. Porque o único meio de salvação é através de Cristo. E assim o Filho de Deus deve ser na nossa vida como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eis o melhor bem que nós podemos possuir aqui na terra. E Davi diz, olha o que Davi diz: o Senhor tem. Ele diz o seguinte, ó: o Senhor tenho sempre a minha presença. Viu que maravilha? Está em Salmos 16:8. E deve ser a nossa ambição diária, isso deve ser, né? Para nós termos a garantia do cuidado divino. E assim o salmista nos mostra que
a confiança em Deus, porque ele o invocava, né? Que está lá em Salmos capítulo 7, 1 e capítulos 9, versículo 10. Davi, nas suas dificuldades, ele clamava ao Senhor, mas se preparava para este momento. E o salmista Davi, sentindo a necessidade de perdão pelos inúmeros erros cometidos, né? Ele clamou das profundezas da escuridão, e ainda tendo assim cruéis inimigos acusadores, que está lá em Salmo 130, versículo 3. E ele, Davi, recorre ao único capaz de socorrê-lo, que é Jesus. Todos nós estamos dentro assim, do mundo de profundas trevas morais e espirituais, e precisamos desse Jesus. Todos os dias nossos sentidos são contaminados com o mal, né? Diariamente. Mesmo sem querer, nossos ouvidos escutam o som da pior estirpe que vem da rua, né? E às vezes músicas que ficam assim, parecem impregnadas na sua mente, de tanto você ouvir. Aqui mesmo no bairro onde eu moro, passa um carro fazendo propaganda de uma loja, que aquela música todo dia, aquilo lá ficou gravada, sabe? Você leva horas para você se desvencilhar dessa música, né? E é isso que faz mal para nós. Nossos olhos, né, são obrigados a contemplar o lixo que esse mundo de pecado produz. E às vezes sem querer também. Você vai no local, tem uma mulher mal vestida, escandalosa, pessoas quase nuas assim, nos lugares, e tudo assim parece normal para eles. E quando nós pensamos que não pode ficar pior, nós percebemos que a nossa natureza pecaminosa, de vez ou outra, nos prega peças assim, né? E nós fazemos coisas que nós tanto abominamos, erramos onde que nós sabemos que não devia errar. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele errou onde ele não devia errar, por conhecimento, e acabou acontecendo com ele, né? E ele clamou ao Senhor em plenos pulmões, né? Arrependido. Ele estava nas profundezas das trevas, e ele diz: salva-me, ó Deus, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas, que está lá no Salmo 130, versículo 2, nos mostrando que nenhuma circunstância ou espaço escapa ao domínio de Deus. Deus nos sonda, Ele sabe de tudo que se passa na nossa vida. E aqui o clamor do salmista, por mais urgente que possa ser, expressa a esperança, né? Porque o Deus, ele observa os corações, né? Então a pessoa arrependida que está clamando. Por exemplo, no Salmo 121, o salmista eleva os olhos diante das montanhas e busca celebrar o poder do Criador de sua vida, que pode e podia acudi-lo, né, naquele momento, por sua graça, sua misericórdia, e jamais deixará sozinho um justo. E esse poder é que Davi buscou, e inclui assim vários pontos importantes que nós temos que observar e agregar à nossa vida. O primeiro ponto, a plena certeza de que Deus não permitirá que os seus pés vacilem, que está lá em Salmo 121:3.
E aqui o salmista falando que na nossa quando ele fala os pés vacilem, né? Ele está falando de que na nossa caminhada espiritual, Deus não permitirá que nós venhamos a ficar fracos, né? Se desviar do seu caminho, pelas provações, pelos problemas que aparecem no mundo para nós. E que nós temos Ele, Deus, o poderoso Criador do universo, e que também nos criou, e Ele nos sustentará. O uso da palavra hebraica para vacilar aqui nesse ponto aqui descreve a segurança que o Senhor Deus dá a todos nós, que é cheio de poder e força, e ele Deus, reveste-se assim de toda a majestade e soberania, que fala lá em Salmo 93, versículo 1. Onde a principal característica do povo de Deus, e deve ser, é a confiança no seu Senhor, que fala no Salmo 125, versículo 1. O segundo ponto importante, que Deus, ele é um guardião do seu povo. Ele não dormita, ele nem dorme ou guarda, ele é o guarda de Israel, que fala no Salmo 121, versículo 4. E aqui a promessa de Deus a seus filhos é de vigilância total, 24 horas. Ele não diz aqui que nós não teremos aflições desse mundo, porque o próprio Jesus falou que nós teremos. Ele, Deus, promete que até quando nós passarmos pelos vales da sombra e da morte, Ele passará conosco. Nos momentos ruins, Ele passará conosco. E nós podemos nos servir de preciosas lições, principalmente no livro de Salmos, para nosso crescimento como os cristãos, que o próprio Tiago, o apóstolo Tiago, fala no capítulo 1, versículos de 2 a 4. O terceiro ponto é a figura do Senhor como a sombra à sua direita, que fala em Salmo 121, versículos 5 e 6. Nesse versículo, Davi estava sendo perseguido por Saul, e estava em aflições, em grandes apuros, né? Mas havia uma proteção do seu Senhor. E isto para ele, era como uma luz para a sua vida, né? E ao contrário, havia também uma luz ofuscante aos inimigos, que não enxergavam realmente a Davi. E aqueles que são fiéis, haverá uma sombra sempre, né, projetada de Deus, como uma coluna assim, que acontecia, né, no povo de Israel, na época que eles passavam no deserto, né, onde existia uma nuvem que protegia todo o povo, assim, do sol castigante, né, do deserto. E eles tinham uma temperatura ambiente. Está lá em Êxodo 13, versículos 21 e 22. O Senhor provê abrigo físico e espiritual ao seu povo fiel. E isso nós temos que observar isso. O quarto ponto, Davi menciona nesse salmo a importante presença de Deus, que Ele está à sua direita, falar em Salmo 121, 5. Quando fala direita, é a mão direita, normalmente designada, que é a mão assim mais firme, né, das pessoas, mais forte, ou seja, a mão de uma ação, né? A mão que impõe uma espada para o trabalho, para a luta, né? A mão de Deus que protege. Está lá em Salmo 74, versículo 11, e Salmo 89, versículo 13. E tudo isto, meus amigos, transmite a proximidade de Deus com seus filhos,
em favor das pessoas que são fiéis a Ele. E o quinto ponto que nós vimos da lição é que Davi fala no seu Salmo 121, versículo de 6 a 8, que de dia não te molestará o sol. Aqui quer dizer que Deus preservará seus filhos de todo o mal, né? Ele protegerá, apontando o cuidado abrangente e incessante desse Deus, Criador e mantenedor da nossa vida. O que nós vemos em todos esses 5 pontos aqui do salmista Davi é que ele tinha fé, confiança no seu Senhor, porque Deus nos sonda, Deus nos guarda, Deus vigia continuamente aqueles que obedecem seus estatutos e mandamentos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. A partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, ter entendimento, e vai pegar um livro de Salmos como este e transportar para a sua vida, saber que Deus está falando contigo ali. E quando faz isso, é o Espírito Santo trabalhando na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.